Olá, eu sou Roberto Cordovani e vou começar aqui um ciclo de leituras dramatizadas. A primeira selecionada é Isadora Duncan, A Revolução na Dança, uma montagem que foi produzida pela minha companhia, Arte Livre do Brasil, em 1998. Nós ficamos com esse espetáculo aproximadamente 10 anos. Estreamos em Portugal, fizemos Galícia, no norte da Espanha, Brasil e várias capitais brasileiras. Originalmente, o espetáculo era comigo, no papel de Isadora, e mais um ator que interpretava algumas personagens. Nessa leitura dramatizada, então, eu farei todos os papéis. É apenas uma leitura dramatizada. Então, é uma história adaptada e baseada na autobiografia da célebre bailarina norte-americana Isadora Duncan. Querem saber quando comecei a dançar? No ventre materno. Nasci junto ao mar e notei que todos os grandes acontecimentos da minha vida sempre ocorreram nas suas proximidades. A minha primeira ideia da dança veio-me certamente do ritmo das águas. Vim ao mundo sob o signo de Afrodite. A ciência astrológica talvez não tenha hoje a importância que possuía no tempo dos antigos egípcios, mas não há dúvida que a nossa vida psíquica está sob a influência dos planetas. E se os pais compreendessem isso, haviam de estudar as estrelas para gerar filhos mais formosos. Como eu tenho pena das crianças que vivem constantemente vigiadas e que andam sempre muito bem vestidinhas. Nunca conheci os incessantes, não faça isso, que devem tornar tão infeliz a vida das crianças. Acredito que o destino de cada um de nós já é parte integrante do nosso ser. Quanto a mim, já era dançarina e revolucionária. Um dia, quando a professora do instituto falou de Deus, eu protestei. Fez muito bem, filha. Não existe Deus. O que existe é a tua alma para poder te ajudar. Minha verdadeira educação se fazia à noite. Minha mãe tocava no piano Beethoven, Schubert e lia Shakespeare em voz alta. Na escola, cada aluno teve que escrever a história da sua própria vida. Eu escrevi mais ou menos assim. Quando eu tinha 5 anos, morávamos numa casa da Rua 23, mas não pudemos pagar o aluguel e tivemos que nos mudar. Fomos para a Rua 17, mas logo depois não tínhamos dinheiro e o proprietário se zangou. Então, nos mudamos para a Rua 10. A professora supôs que eu tivesse feito aquilo de propósito, mandou chamar a minha mãe, que se pôs a chorar, confessando que naquilo tudo só havia verdade. Lembro-me também do suplício que era estar imóvel, sentada em um banco de pau com o estômago vazio. Não me lembro de ter sofrido em casa por causa da nossa pobreza, que me parecia natural. Quem são essas crianças sentadas no chão? Oh, mãe, eu estou ensinando movimentos com os braços. Aos 12 anos, os meus alunos de dança eram tantos que eu disse à mamãe ser inútil mandar-me ao colégio, onde eu perdia tempo em vez de ganhar dinheiro. Levantei os cabelos e passei a dizer que tinha 16 anos. Nunca tivemos hora para nos deitar ou levantar. E sempre ignoramos qualquer espécie de disciplina. Chego mesmo a pensar que a minha mãe esquecia completamente de nós, embebida na música ou nos versos que gostava de declamar, vivia alheia de tudo que a cercava. Só agora posso avaliar como toda a vida da minha mãe foi arruinada pelo puritanismo da América. De toda a família, eu era a mais corajosa. E quando já não havia mais nada em casa para comer, era eu que estava sempre pronta para conseguir comida. Isso foi uma excelente escola. Ganhei armas com que lutar mais tarde contra a crueldade dos donos de teatro.
Quando ouço pais de família dizerem, bom, eu trabalho para deixar a descendência amparada, pergunto-me se eles não percebem que com isso afastam da vida dos filhos o espírito da aventura. A melhor herança para um filho é permitir que ele mesmo desbrave o seu caminho. Filha, eu vou te confiar a um famoso bailarino de São Francisco. Miss Duncan! Na ponta dos pés, vamos. Por quê? Porque é mais bonito. Aquela ginástica rígida e vulgar perturbava o meu ideal de uma dança totalmente diferente. A vocação já vem do berço e poucos pais compreendem assim. E a pretensa educação dada aos filhos não lhes abre outro caminho que o da vulgaridade, impedindo-os de fazer qualquer coisa de belo e original durante a vida. Mas quem sabe se não é isso que está certo? Do contrário, onde iríamos buscar os milhares de bancários que são indispensáveis à vida civilizada? Esse gênero não é para teatro. Isso que você dança parece coisa de igreja. Eu e minha mãe partimos para Chicago. Eu pretendia ser logo contratada e que tudo correria às mil maravilhas. Paguei um quarto e com o restante ainda comprei uma caixa de tomates que por uma semana foi o nosso único alimento. Creio que nunca mais na minha vida eu passei momentos tão penosos como durante esse verão. E sempre que volto a essa cidade, ao rever as suas ruas, eu sinto uma angustiante sensação de fome. Senhor Daly, eu tenho uma grande ideia e provavelmente o senhor é o único homem capaz neste país de compreendê-la. Eu descobri a dança. Como? Eu descobri a arte que estava perdida há 2000 anos. O senhor conseguiu realizar um magnífico e artístico teatro, mas falta nele uma coisa que fez a grandeza do antigo teatro grego, a alma da dança. Como é o seu nome? Eu me chamo Isadora. Temos que estar em Nova York no próximo mês. Mãe, eu fui contratada pelo grande Augustin Daly. Quem? Mãe, ele é o dono da companhia de teatro mais importante dos Estados Unidos. Mas como é que vamos arranjar dinheiro para as passagens, filha? Milagre! O dinheiro chegou e com ele minha irmã e meu irmão, que levados pelo meu telegrama já nos supunham em situação de prosperidade. Mas nas turnês, quando saltávamos numa estação, eu nunca ia para o hotel. Saía em busca de qualquer lugar barato, já que a companhia não me pagava as despesas. Creio não haver nada mais digno de lástima do que um elenco em turnê. Nova York já não dava. Éramos uma família de loucos, preferíamos não comer para passarmos uns dias no Museu Britânico. Mas na madrugada do quarto dia, eu tive que convencer minha família que deviam me acompanhar. Levei-os a um dos melhores hotéis de London. Acabamos de chegar e a nossa bagagem virá mais tarde de Liverpool. Oh, yes, madam. Por favor, sirva-nos um café bem reforçado no quarto. Oh, of course, madam. De vez em quando eu telefonava à recepção para perguntar pelas nossas bagagens. Desculpa, mas sem mudar de roupas, nós não podemos sair do quarto nem para ir à sala de refeições. Oh, I'm so sorry, madame. E foi sob esse pretexto que obtivemos o jantar no quarto. Não podemos continuar esta farsa, irmã. Amanhã deixamos o hotel pela porta de trás. Sentia-me reconfortada por um sentimento estranho, misto de admiração por aqueles que têm uma vontade e sabem realizá-la. Desprezo pelos outros, os infelizes, que nada alcançam porque vivem sempre esperando. Ai, mas de que terra é você para dançar assim tão bem? De terra nenhuma, eu caí da lua. Sou a senhora Campbell. A minha casa reúne tudo o que Londres conta de melhor entre artistas e escritores. Quero apresentá-la
ao príncipe de Gales. Isso pode contribuir para que a sua fama se espalhe. Eu guardo uma profunda impressão da Expo de 1900 em Paris. As danças de Sadako, a grande artista japonesa, o pavilhão de Rodin, onde as suas obras completas eram apresentadas pela primeira vez ao público. Por aquele tempo eu ainda não conhecia Rodin, mas percebi logo que estava diante de um novo mundo. O balé clássico nos ensina que é uma mola situada na base da coluna vertebral. Desse eixo partem os movimentos livres do corpo, dando ao conjunto a impressão de um boneco articulado. Acredito na fonte da expressão espiritual, a luz vibrante, a força centrífuga do espírito. O balé clássico é mecânico, artificial, indigno da alma. Escutem bem a música, mas com a alma. Escutem. Você não está sentindo que há outra pessoa que desperta dentro de você? E essa mesma pessoa faz você levantar a cabeça, mexer com os braços e caminhar para diante na direção da luz. Foi assim que se originou a teoria em que apoiei a minha escola. E foi por isso que as crianças da minha escola, diante da sala cheia do Metropolitan, elas conseguiram manter o público em suspenso, num verdadeiro encantamento magnético, como só conseguem os artistas mais notáveis. Mas à medida que elas crescem, a influência da nossa civilização materialista mata esta força inata que é fonte de inspiração. O fato é que a terra americana tinha me moldado como molda a maioria dos seus filhos, tinha feito de mim uma puritana, ou uma mística, um ser que luta mais para descobrir uma expressão heróica do que uma expressão sensual. Estou chegando de Berlim e ouvi dizer que a senhora dança de pés nus. Eu fiquei chocada com essa descrição. Danke gut. Mas eu nunca arrastaria minha arte até o palco de um music hall. Mas os maiores artistas têm representado nesta casa de espetáculos e o que lhe ofereço é um ótimo contrato. Um dia, senhor, irei a Berlim e espero dançar acompanhada pela orquestra filarmônica, mas há de ser num templo de música e nunca num music hall. O gênio de Rodin continuava a perseguir-me. Estive no seu ateliê, mostrou-me as suas obras completa, com a simplicidade dos grandes homens. Vinha a minha impressão que sob as suas carícias, o mármore amolecia. Rodin passou também a sua mão pelo meu pescoço, peito, quadris, modelando meu corpo. Quantas vezes não lamentei aquele ataque de medo que me privou de oferecer a virgindade ao grande Rodin. Mas a partir deste tempo, e por muitos anos ainda, Agustin Rodin foi sempre o meu mestre e o meu amigo. Eu comprei um terreno no mesmo nível da Acrópole. Ali será construído o nosso templo. As pessoas não têm feito outra coisa senão nos afastar dos nossos ideais, mas a partir de agora o clã Duncan se bastará a si mesmo. Nunca mais passaremos fome e nunca mais abandonaremos Atenas. Tanto assim que nenhuma importância demos quando nos disseram que o rei da Grécia tinha vindo a cavalo visitar o nosso templo. O público aplaudia com luvas de pelica branca. Eles não podiam admirar a minha arte com sinceridade. O bailado clássico é de ser sempre a dança preferida pelas personagens reais. E eu não era mais do que uma americana, metade irlandesa e
metade escocesa, e mais perto dos peles vermelhas do que dos gregos. Os jornais publicam colunas inteiras a meu respeito. Ora, eu era saudada como gênio de uma arte novamente descoberta ou acusada de destruir a verdadeira dança clássica. Meu sonho de um dia ter uma escola de dança já é obsessão. Enquanto eu ensaiava Tannhäuser, a viúva de Richard Wagner veio ao meu encontro para me dizer que eu estava sendo inspirada pelo seu marido, que o que ele escreveu coincidia exatamente com a minha intuição. É porque dentro de mim há um campo de batalha em que Apolo, Dionísio, Cristo, Nietzsche e Richard Wagner disputam o terreno. Será possível acreditar na providência ou num guia do destino quando se lê pela manhã no jornal que 20 pessoas, ainda perfeitamente bem na véspera e muito longe de pensar na morte, morreram num desastre ferroviário? Então, por que possuir o absurdo egoísmo de imaginar uma providência que se preocupa em acompanhar e proteger cada uma das nossas insignificantes pessoas? Em São Petersburgo, eu vi uma procissão que vinha ao longe. Carregavam os operários fuzilados, quando desarmados tinham ido pedir ao czar socorro para a miséria em que viviam, que lhes desse pão às mulheres e aos filhos. E por que um enterro assim, de madrugada? Porque, se fosse mais tarde, em pleno dia poderia dar motivo a graves arruaças. Se eu nunca tivesse visto aquilo, minha vida teria sido muito diferente. Então, diante daquele desfile trágico, eu fiz o voto de consagrar todas as minhas forças ao serviço do povo. Até a minha arte parecia uma coisa mesquinha, se nada podia contra aquilo tudo. Mas eu ainda não esqueci a recepção fria e hostil que me fez o balé russo. As bailarinas do Bolshoi chegaram ao ponto de espalharem pregos no tapete para que eu ferisse os pés. Eu sou inimiga do balé clássico, que considero um gênero falso e absurdo, fora do domínio da arte. Mas eu conheci a bela Pavlova. Apesar do seu estilo, era uma grande artista. Foi durante uma reunião na casa de Anna Pavlova que o pintor Bakst tirou o meu horóscopo. Você vai ter uma grande glória, mas vai perder também as duas criaturas que são o seu maior amor sobre a terra. Mas do mesmo modo que o balé russo me encheu de horror, o teatro de Stanislavski me fez vibrar de entusiasmo. Ele tornou por hábito ver-me frequentemente à noite depois dos espetáculos. E nos beijamos muito na boca. Mas Stanislavski era casado. E eu estou convencida que o movimento feminista não será jamais um movimento independente, enquanto seus membros não jurarem, antes de mais nada, abolir o casamento. Eu adotei 40 crianças de várias partes para serem minhas discípulas. E uma família com 45 pessoas é um pouco dispendiosa.
Ainda por cima eu estava grávida. Gordon Craig, o grande cenógrafo, não sabia que era o pai. Minha mãe não estava do meu lado, por um absurdo preconceito. Não me perdoava por não haver casado. E ela que havia se divorciado. Desejava que eu caísse na mesma armadilha. Meu belo corpo se deformava, eu tinha os tornozelos inchados. Onde estava a minha ambição, a minha fama? Só agora eu conheci esse amor todo-poderoso que ultrapassa o amor dos homens. A minha filha estava ali, ao meu lado, mamando e gritando vida. Julgava-me um ser divino, superior a todos os artistas. Esta é a nossa mais jovem discípula. E todas as minhas queridas alunas e minha família amaram Deirdre. Um dia, eu dancei diante do meu ídolo, a grande atriz Eleonora Duse. Apresentei o meu companheiro Gordon Craig a Duse. Ela mostrou-se não só encantada, como interessada pelas ideias dele. Convidou-nos a ir até Florença para que Craig pudesse fazer cenários. Amava-o com todo o ardor da minha alma. Embora estivesse convencida que a nossa separação era inevitável, viver com ele era o mesmo que renunciar à minha arte, à minha personalidade, talvez à minha vida, à minha razão. Mas viver sem ele era me conformar com um estado de depressão contínua, torturada por um ciúme que, infelizmente, me parecia mais do que justificado. Eu já não podia trabalhar, já não podia dançar, mas eu tinha convicção de que jamais renunciaria à minha arte. Era preciso encontrar um remédio e até pensei, juro, até pensei na homeopatia. E como tudo aquilo que se deseja ardentemente acaba por se realizar, o meu remédio chegou. Os meus amigos chamam-me Pim. Que nome delicioso! O senhor é artista? Eu não. Protestou ele, como se eu tivesse acusado de qualquer crime. Então o que é que o traz aqui, ao meu camarim? Pim, alguma grande ideia? Não, também não. Ideia é coisa que eu não tenho. Muito bem, mas afinal o que é que o senhor faz? Nada. Bom, eu tinha encontrado o meu remédio. Quer ir comigo para a Rússia, Pim? Que ideia soberba! Quando chegamos a São Petersburgo, quase caí para trás. Quando eu vi o carregador puxar 18 malas do carro de bagagens, todas marcadas com as iniciais de Pim. Pim era gentil, com olhos azuis e sem qualquer complicação intelectual. A presença dele renovou minha vida. Deu-me outra vitalidade. É possível que só então eu tivesse conhecido a alegria de ser simplesmente moça. Frivolamente moça. Bom, eu sou um grande admirador da sua arte, da sua coragem para realizar uma escola. O meu nome é Lohengrin. Que coincidência estarmos no mesmo hotel. A senhora aceitaria ir com todas as suas bailarinas para minha casa na Riviera, à beira-mar, e ali compor novas danças? Se eu pudesse ter adivinhado que o único herdeiro das indústrias Scindia tinha um temperamento de criança mimada, percebi que para ele a visão da América se limitava a uma dúzia de fábricas que lhe traziam a fortuna. Bom, eu lembrei que tinha um novo contrato com meu empresário. Não deixa de ser curioso que, ao nos separarmos da criatura que amamos, embora nos venha um sentimento de tristeza, experimentamos ao mesmo tempo uma agradável sensação de liberdade. Certo dia, sentada, isolada, a um canto, pareceu-me ver de repente a figura de um menino.
confundindo-se com a figura de um anjo. Colocando a minha filha Deirdre no colo, murmurei: você vai ter um irmãozinho. Mandei um telegrama a Lorraine Green e ele não tardou em vir encontrar-me em Veneza. Me pergunto se uma mulher pode verdadeiramente ser uma artista. Pela segunda vez achava-me imobilizada, separada da minha arte. Por uma manhã de maio, o meu segundo filho nasceu. Ai, que bebê lindo, mamãe! Agora você não precisa se preocupar. Eu vou tomar conta dele sempre. Recordei estas palavras quando a minha filha morreu com o seu irmão ainda agarrado entre os seus bracinhos já duros. Por que os homens apelam para Deus, que se existe, não deve conhecer essas coisas? Pela 100ª vez, tomei a resolução que dali por diante a minha vida seria inteiramente consagrada à arte. Os jornais disseram que eu insultei os ricos e que emiti desfavoráveis juízos à América, mas isso não quer dizer que eu não ame a América. A minha dança nasceu na América, é a dança da América futura. Que os ricos construam para o povo um grande anfiteatro, a única forma democrática do teatro, na qual todos podem ver igualmente bem. Olhem para as pessoas sentadas ali em cima. Será justo que seres humanos sejam colocados no teto como moscas e ainda peçam depois que apreciem a arte? Façam um simples e belo teatro. Senhores políticos, não há necessidade em revesti-lo de ouro. A arte digna desse nome vem do espírito e não pede artifícios. Deem arte ao povo. Eu vejo de cada lado da rua 2 filas de caixões. Não, Isadora, o que há é neve de cada lado da calçada. Que alucinação estranha, maestro. Com certeza é do cansaço. Você está com febre e de forma alguma deve dançar hoje. Mas eu tenho horror em desapontar o meu público. Eu insisto que me deixem partir para o teatro. Isadora, essa coreografia não estava no nosso repertório. O espetáculo acabou. O público já foi embora. Eu tenho a impressão de que a morte está ao meu lado. Eu sinto o cheiro das flores funerárias. É possível que o passado, o presente e o futuro não sejam mais do que uma mesma e longa estrada. Estou tão deprimida com o estranho pressentimento de uma desgraça que não tardará a chegar. A cada dia parecia-me mais difícil me afastar deles. Meu filho será o artista capaz de criar a dança nova, nascida de uma música nova. Que dor não teria sido a minha se tivesse pressentido que esses 2 seres andavam tão perto do país das sombras, de onde, viajante, algum retorna jamais. Por que é que você anda tão triste, mamãe? Era a primeira nota muito fraca do prelúdio à tragédia que deveria matar em mim e para sempre qualquer esperança de felicidade sobre a terra. Há dores que matam. Há quem diga que a dor enobrece. Depois de uma apresentação, eu tive que voltar ao palco 12 vezes. E para finalizar o aplauso do público, eu dancei uma vez e de súbito pareceu-me que os meus filhos estavam sentados nos meus ombros, um em cada ombro, num equilíbrio perfeito, numa felicidade absoluta.
Quantas vezes, nas noites de insônia, já não tenho revivido cada um desses minutos, perguntando-me em vão por que qualquer providência não me avisou do que estava para acontecer. Madame, parece que vai chover. Talvez fosse melhor eles ficarem. Quantas vezes, como num horrível pesadelo, tenho-lhe ouvido a advertência. E por que eu não a compreendi? Mas parecia-me que o encontro com Lohengrin, depois de tantos meses, seria tão mais simples se as crianças estivessem presentes. Por que será que a esperança do artista nunca é mais do que um sonho gorado? O que teria acontecido com a minha governanta que não estava ali com eles? As crianças estão mortas, Isadora. Mortas. Recordo-me ter sido dominada por uma calma inexplicável. Apenas na garganta senti uma sensação de queimadura, como se houvesse engolido brasas vivas. Eu percebi que todos agiam de uma maneira estranha, porque não queriam que eu soubesse que, na verdade, tudo estava realmente perdido. Temiam que o abalo me pusesse louca. Embora no momento eu sentisse um imenso desejo de consolar os outros. Será que eu teria atingido a uma tal clarividência que já me permitia não aceitar a morte como um fato real? E que a alma de ambos continuava a viver. Apenas 2 vezes na vida se ouve o grito das mães, no instante do nascimento e da morte de seus filhos. Eu só tinha um desejo, é que aquele horrível acidente com um carro no fundo do rio Sena se transforme num ato de beleza, e que todos vocês que vieram hoje me reconfortar, que vieram de luto, possam se transformar em beleza. Por isso eu não vesti negro. Todos fazem da morte um horror macabro. Em vez de uma exaltação, há de vir o dia em que a inteligência do mundo acabará por se revoltar contra os medonhos ritos da Igreja Católica e organizará para os mortos qualquer cerimônia verdadeiramente bela. Eu tenho a impressão de que os mortos não se afastam. Eu tenho a sensação que no momento da morte eles penetram em nós, se apossam em nós, moram em nós. De onde provém a criança? Da mãe, sem dúvida. Talvez por isso, quando ela morre, volta a se refugiar no seio materno. A nossa carne não é mais do que um vasto abrigo capaz de recolher muitos hóspedes, de que nem nos apercebemos. Oh, meus filhos, que tanto chorei, pelos quais tanto me lamentei, estão em segurança dentro de mim mesma. E me dizem, por que é que você não nos quer escutar? Eu fiz uma turnê para a América do Sul. Brasil. Meu amigo Oswald de Andrade me recebeu em São Paulo para a Semana de Arte Moderna, o que foi um grande acontecimento. Lá, pela primeira vez, eu vi a raça negra e a raça branca conviverem pacificamente. Depois eu fui para a Bahia
E numa tarde de chuva, passeando sozinha na praia, em São Salvador, eu vi de mãos dadas andando à minha frente, de repente, os meus filhos. Eu chamei por eles, eu corri, mas de repente os dois desapareceram. Eu tive por um instante o sentimento preciso de que avancei o limite que separa a razão da demência. Irmã, você não deve ir a Nova York. Há uma crítica muito negativa do seu trabalho. Parece-me monstruoso que se possa acreditar seja o ritmo do jazz, a expressão da América. Mas uma americana não pode ser uma bailarina clássica. As suas pernas são muito longas. É notório que todas as bailarinas célebres são de conformação pequena e têm as pernas curtas. Que os filhos da América então dancem um outro tipo de dança. Que não seja clássica, que avancem aos saltos e aos pulos de cabeça erguida, os braços amplamente abertos, que traduzam dançando a coragem. Quando as crianças americanas dançarem assim, a dança fará delas seres democráticos. Uma noite, numa festa em Cuba, havia uma roda de cocainômanos e outros desiludidos da vida. Pouco a pouco tornaram-se silenciosos porque eu dançava. Não só consegui prender a atenção de todos, como ainda fiz com que muitos chorassem. E ao partir, todos me abraçaram. Eu tive mais orgulho dessas felicitações do que de quaisquer outras recebidas no teatro. Por que não imitar essas religiosas de lábios pálidos que oram durante a noite incessantes preces? São naturezas dessas que me despertam inveja. Eu já tive a oportunidade de encontrar na vida muitos grandes artistas, muitas pessoas inteligentes, todas triunfantes, mas nenhuma que pudesse ser considerada verdadeiramente feliz. Embora se iludissem a esse respeito. Talvez neste mundo não exista o que se chama felicidade. O que há são apenas momentos felizes. Eu acreditava que o último era aquele que estava sendo esperado havia muito, e que esse amor seria a ressurreição definitiva da minha vida. Todas as minhas histórias de amor terminaram mal, e sempre esperei por aquela que terminasse bem ou que durasse sempre. Sempre. Como no cinema. Eu penso que o mundo e o amor estão mortos para mim. Mas que mistério é viver no mesmo corpo ao longo dessa estranha viagem que fazemos por este mundo aqui de baixo. Eu vivo no meu corpo como um espírito numa nuvem, espreguiçando-se de volúpia. O governo russo é capaz de compreendê-la. Venha, faremos a sua escola. Aceito. Irei à Rússia, ensinarei as suas crianças. Eu quero apenas que me deem um estúdio e o indispensável para trabalhar.
Adeus, velhos hábitos da Europa burguesa, adeus, xenofobia do velho mundo. Eu estou pronta para o comunismo. Que o meu trabalho e a minha vida comecem a ser contados daqui por diante entre as maravilhas prometidas. Notícia extra. Hoje à tarde, Isadora Duncan, a famosa bailarina, foi estrangulada, resultando morte instantânea.